Perguntaram aqui também sobre paixão. Por que que a gente não pensa com clareza quando a gente tá apaixonado? É sua pergunta, cara. Quem que você quer enganar? É a sua pergunta. Não é. Porque a gente tá doente. Não, sabe por quê? Porque a gente gravou um programa para as férias aqui com previsões de 2025. O que ele foi perguntar pra vidente? Se ia ter um amor. Não, ele tem um amor. Ele perguntou se ele ia casar com essa E eu garota. foi que a vidente disse. Assista o programa, mas ele não gostou da resposta. Tá com um bico desde aquele dia. Você tá triste? Não, não tô. Tá tudo bem, não sei o quê. Exatamente. Exatamente. Então repita a pergunta, por favor. É sobre paixão, sobre por que a gente não consegue pensar com clareza quando a gente tá apaixonado. Para de rir, cara. Tá bom. Paixão é adoecimento, a gente fica com o cérebro completamente alterado, bioquimicamente mesmo, porque também a gente cola no outro uma série de desejos e de expectativas. E a gente quer que o outro seja aquilo. E isso nos impede, inclusive, de ver quem o outro é. Às vezes o outro é uma porcaria e a gente colou nele o que a gente quer que seja e a gente não consegue ver. A gente está realmente doente. É um estado de adoecimento, a paixão. Quando esse estado de adoecimento passa, a gente começa a ter mais clareza e aí a gente vê o que é que ficou, né? Às vezes fica amor, às vezes não fica nada. Agora, quando a gente está apaixonado, isso cria uma necessidade física mesmo do outro. Eu preciso do outro como quem precisa do crack, como quem precisa da droga. Tanto que há uma separação, a sensação que muitas pessoas têm é a sensação de estarem numa abstinência de uma droga. Eu preciso disso, eu preciso porque senão eu não vou dar conta dessa dor, desse sentimento, desse vazio. A paixão já fez guerras acontecerem. A paixão acontece quando a gente tem um sentimento eufórico ao entrar em contato com uma pessoa e joga na pessoa a responsabilidade desse sentimento maravilhoso que a gente tem. E a gente passa a desejar possuir isso, aquilo o tempo todo pra gente. E, evidentemente, a partir disso, a gente joga todas as fantasias positivas que a gente tem para aquela figura. E a gente está cego. A gente não está vendo nada de verdade. A gente só está vendo as nossas projeções mentais e o nosso estado eufórico. Por isso que a paixão muitas vezes termina em grandes desgraças. Ó, o Lucas Almeida. Por que é tão difícil mudar hábitos de pensamentos negativos? Porque eles viciam. Eles são altamente viciantes. Viram zona de conforto e familiaridade rapidamente. Acho que tem a ver com a história de quem pensa. De fato é viciante, há pessoas que ficam viciadas em sofrer, Isaac tem razão mesmo nisso, mas esses pensamentos muitas vezes, eles tendem sempre a esconder alguma coisa. Eu costumo sempre, quando um paciente começa a repetir muito a mesma coisa, por exemplo, ele fala o tempo inteiro da ex-namorada e ele não consegue falar de outra coisa a não ser da ex-namorada, eu costumo perguntar, se sua ex-namorada não existisse, sobre o que você estaria falando aqui comigo? E normalmente isso dá um susto, porque parece que a pessoa precisa parar para se conectar com ela mesma. Alguns pensamentos negativos que acabam se tornando obsessivos para a gente nos impedem de pensarmos ou de vermos coisas nossas que às vezes a gente não quer ou não aguenta ver, né? Eu estava conversando outro dia com um paciente meu, um empresário bem sucedido, acabou de vender uma startup, está rico, deve ter entubado aí no mínimo uns 20 milhões de dólares no bolso, mas assim, brincando, ele vai até se identificar, né? É a pessoa mais pessimista que eu já conheci na vida. É impressionante como o pensamento negativo habita a mente dele. Aí um dia a gente estava conversando, eu tiro o sarro dele, brinco, provoco, coisa e tal. Eu falei, mas conta uma coisa, por que você fica pensando tão negativo assim? Por que tua mente vai buscar? Eu falei assim, porque ela me engana, isso já é educado por mim, né? Ela me engana dizendo que quanto mais eu pensar nela, mais eu vou estar protegido, mais eu vou estar preparado para o pior. E isso me dá, aparentemente, momentaneamente, uma sensação de conforto, de segurança, de prazer. Aí virou vício. Putz. Mas eu nunca tinha pensado nisso. O cara pensa no negativo para ter a sensação que ele está mais protegido. Aí o negativo vai crescendo de volume, e o cara entra em pânico. Claro.
Eu já tive isso, de pensar em tantos cenários negativos para entrar num show, por exemplo, que pode dar errado. E aí 95% nunca deu. Não, né? nunca dá. Mas me dava uma tranquilidade também. Falar, tá, qual é o máximo que pode acontecer? Não vão rir da piada, ou vai não sei o que, tá, então beleza. Vou me preparar para isso. E aí não acontece. Mas aquilo gera uma tensão, né? No camarim. Fala, Tuti. Ó, Isabela Mendes. Em que momento é recomendável procurar ajuda profissional para os nossos pensamentos? Quando eles começam a atrapalhar a sua vida. Isso aí. Quando eles começam a não permitir que você tenha uma vida produtiva ou que você tenha uma vida funcional. Quando você começa a ter pensamentos que lhe impedem de trabalhar, de viver, de amar, de ter prazer, é hora de procurar ajuda. Ele lhe torna uma pessoa disfuncional. O João Pedro, ele pergunta de que maneira a insegurança afeta nossos relacionamentos e como podemos enfrentá-la? Quer começar? O sentimento de insegurança é um sentimento inerente do contato do indivíduo com a vida. A vida tem uma característica fundamental, ela é movimento e ela é impermanente. O sentimento de segurança nos é dado quando a gente tem a ilusão de que de alguma forma a gente está controlando alguma coisa. Se a gente for capaz de verdade de entrar em contato com a insegurança, de se permitir sentir ela, não desejar não tê-la, não fazer questão de ter essa sensação de certeza que eu vou conseguir conquistar tudo, eu vou viver uma experiência transcendental, que é perceber que a insegurança devagar, à medida que eu vou vivenciando a coisa, ela vai diminuindo. Como é o nome da pessoa? Como é o nome? João Pedro. João Pedro. João, aposte. Simplesmente aposte. A vida é uma aposta. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Pode ser que a aposta que eu faça dê muito certo, pode ser que dê muito ruim, pode ser que eu sofra muito, pode ser que eu seja muito feliz, mas eu penso que a gente começa a ser menos inseguro quando a gente simplesmente se permite apostar, até porque inseguro, todos nós no final das contas nos sentimos profundamente desamparados. E isso são duas coisas que eu gosto até de imaginar quando eu vejo as pessoas na rua. Eu gosto de ver as pessoas como se fossem crianças desamparadas, porque é isso que nós somos no final das contas, profundamente desamparados. E também gosto de olhar para as pessoas e ver que no ombro de cada uma há uma cruz. Todo mundo carrega uma cruz, todo mundo tem tantas cruzes para carregar tão pesadas. Então a gente sente medo, é isso que eu estou querendo dizer. E não dá para não sentir. Mas aposta com medo, porque tem coisas na vida que a gente vai fazer com medo mesmo. Tem coisas na vida que a gente vai fazer com culpa. Tem coisas na vida que a gente vai fazer com nojo, mas a gente faz, porque é preciso fazer. Então aposte. O que eu diria a ele é aposte em seguro mesmo, mas aposte. Ó, a Fernanda Villanova. Vocês acreditam em sorte e azar? Será que você acha que tem a ver com o tema? Sorte e azar? Não sei. E ela pergunta de uma crença, né? Se acredita ou não. É tipo uma crença? Não. Bom, eu não sei, não sei em que sentido ela está falando, se for no sentido místico, não. Mas que às vezes a gente tá no lugar certo, na hora certa, a gente tá, né? Às vezes você tá realmente no lugar certo, na hora certa. Jung diria que sim, né? Jung diria sim, na ele falava. sincronicidade das coisas. Às vezes a gente tá na hora certa, no lugar certo. Agora, ela precisa ter uma coisa em consideração, ela tem uma coisa em mente. Eu preciso sempre estar muito preparado, porque o cavalo pode passar e eu não saber montar, né? Então é bom eu ter muito repertório, é bom eu estudar, é bom eu não acreditar muito só na sorte, porque o cavalo passa e eu não sei montar. Então eu tenho que estar preparado. Mas às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa.